Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Dia 20 de novembro é Dia da Consciência Negra. No Grande BH em Pauta desta semana vamos falar sobre preconceito racial. Estamos na ponta da linha com o ouvidor da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior. Doutor Carlos Alberto, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando Rocha. Bom dia, ouvintes do Jornal da Band News, primeira edição aí de Minas Gerais. Ouvidor, falando sobre essa questão do preconceito racial, o Brasil, afinal de contas, ele é um país preconceituoso, é um país racista mesmo. Isso acontece aqui com mais frequência do que nós imaginamos? Tem dados que nos demonstram que o racismo no Brasil tem uma particularidade, uma peculiaridade. Porque as pessoas admitem que existe racismo no Brasil, mas não admitem que são racistas. Isso é curioso porque parece que o racismo é um crime que não existe praticante, apesar de ele existir no Brasil. Temos dados aqui na ouvidoria, se você me permite falar isso muito rapidamente. Claro, por favor, fica à vontade. Que dá conta de que o racismo no Brasil, e os casos que chegam aqui, não chegam todos os casos de racismo do Brasil, mas chegam alguns, que são casos que tomam uma dimensão nacional e que chocam as pessoas. Porque, por exemplo, o caso do médico que foi numa bilheteria e chamou a moça que estava atendendo ele de macaca que precisava retornar para a África. Isso chocou num shopping aqui de Brasília, ou como outras coisas, ou como um muro escrito, quando foi aprovado as cotas, um muro escrito na Universidade de São Paulo: negros, voltem para a África, aqui não é seu lugar, ensino superior não é lugar de negros. Então, assim, é perceptível que o racismo no Brasil está embranhado dentro de algumas instituições e dentro de algumas pessoas também. Mas não seria, desculpe te cortar, mas não seria claro. Não seriam casos mais pessoais esses que o senhor relatou? Nós tivemos aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, há pouco tempo, uma senhora, avó de um aluno de uma escola pública... Acompanhamos o caso também. Vocês devem ter visto, com certeza, que teria dito que o neto dela não dançaria com uma negra. Usou termos pejorativos para se referir à menina. E me pareceu muito pessoal isso, quer dizer, é um indivíduo, é o ser humano que é intolerante e que tem isso dentro dele. O senhor acha que isso é institucionalizado mesmo assim? Eu não diria que é pessoal. É necessário que a gente remonte um pouco ao passado do Brasil, sobretudo em 1890, quando foi editado o primeiro Código Penal da República, que na época chamava Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, porque antes estavam saindo do período escravocrata, tudo, indo para a República, onde existiam dois pontos do Código Penal que são pontos que são bem cruciais para a gente entender um pouco da história. O primeiro era um capítulo que tratava sobre mendigos e ébrios. Sim. E o outro, vadios e capoeiras. Eram pontos do Código que antes mesmo da nossa Constituição, que só veio posterior a esse Código, tratava o negro, criminalizava o desempregado pela sua falta de emprego. Criminalizava, por exemplo, a capoeira e as práticas culturais da população negra. Entendeu? Responsabilizava os miseráveis pela própria miséria. E nós sabemos que naquela época, a escravidão acabou em 1888. Então, a grande parte das pessoas que não tinham emprego eram pessoas negras. Ou ainda, em julho, um outro decreto no qual não permitia que negros vindos da África aportassem no Brasil. Então, assim, é perceptível que o Brasil, dentro da sua história, teve diversas formas de exclusão dessa população negra. Sim. Que 350 anos não foram possíveis ter uma reparação total. E nesse ponto, especificamente, quando a gente fala que o Brasil começa a viver uma nova era em relação às políticas sociais para atender a populações como a população negra, como a população oriunda de escola pública, que é o sistema de cotas, qual que é a visão que o senhor tem desse sistema de cotas? É suficiente para resgatar e para tentar pelo menos compensar tudo isso que as pessoas que sofreram preconceito ao longo dos séculos passaram nesse período, todo o atraso que elas tiveram em função desse preconceito? Isso é suficiente para compensar? Essa sua pergunta foi excelente mesmo, porque é necessário que a gente entenda, e aí eu cito uma frase célebre de um
de um ministro do Supremo, que ele diz assim: a meritocracia, sem igualdade no ponto de partida, é uma forma velada de aristocracia. O que é que significa isso? O movimento negro, a população negra, ela não reivindica ser melhor do que a população branca, não reivindica ser acima da população branca. Não é uma guerra entre raças, não é uma guerra entre etnias. O que se fala é que é necessário ter oportunidades, precisa oportunizar, precisa que a gente tenha, e a população negra tenha, a possibilidade de disputar em pé de igualdade com a população branca, a população de outra cor ou etnia da sociedade brasileira. E quando nós dizemos isso, precisamos entender que são duas ações, eu divido em duas ações. A primeira ação é necessário que a gente faça o combate ao racismo no Brasil. E aí você pode ter um dado, que é um dado do DataSUS, por exemplo, 70% dos homicídios contra jovens negros acontecem em 131 municípios. Não, melhor, 76% das vítimas dos homicídios são a juventude negra. Por que isso? Por quê? Nós precisamos ter essa explicação. E não se tem essa explicação, então? Não se tem essa noção? Talvez porque a maior parte da população é pobre, ainda seja a população negra. Tem a ver com isso? Não tem? Tem a ver com a questão dessa população negra não ter tido acesso. Essa população negra geralmente está em bairros periféricos das cidades, dos grandes centros urbanos. Mais especificamente, 70% dessa população está em 132 municípios do Estado brasileiro, de 5.500 e poucos que tem, e sem condição de acesso a uma forma arbitrária da polícia agir contra essa população, ter o índice de personalidade daquela pessoa achando que é aquela pessoa, só pelo fato dela ser negra, ela é um potencial criminoso. Então, a CEPI vem mudando alguns conceitos aqui, junto com o Ministério da Justiça, mudando esse caráter de abordagem dos policiais a nível nacional. Isso está sendo replicado nos seus estados, arrumando essa grade, reformulando essa grade da Polícia Militar, para que eles entendam que o negro é cidadão, entendeu? Abdias Nascimento, o saudoso Abdias Nascimento, disse em 1980, isso vai fazer 32 anos, sim, que o fato, parecia que o Código Penal, o crime era somente ser negro. Porque a abordagem policial à época, e isso não é muito diferente agora, isso vem sendo modificado esse ano, no qual já houve o projeto de cotas, estamos em plena reforma do Código Penal, nós fizemos uma influência, agora existe um PL dentro do Congresso Nacional que trata dos autos de resistência, que é um grande ponto contra a juventude negra. E assim, alguns instrumentos legais que vem modificando e vem aperfeiçoando essa normativa. Mas mesmo assim, não podemos admitir, hoje no século XXI, num Brasil onde se diz de Estado Democrático de Direito, onde tem essa convivência dita pacífica entre a sociedade, permitir que a juventude negra seja assassinada pelo aparato policial. Sem dúvida nenhuma. Olha só, esse é um assunto que vai render muito. Nós temos, ao longo de toda essa semana, nós vamos trazer aqui dentro do Grande BH em Pauta, dentro desse nosso primeira edição, vários pontos de vista sobre essa questão racial no Brasil, trazendo para a nossa realidade, mas falando evidentemente de uma questão que é global, de forma global também. Hoje nós conversamos com o ouvidor da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Carlos Alberto de Souza e Silvia Júnior. Professor Carlos Alberto, muito obrigado aí pela sua participação conosco. Eu agradeço e acompanho o senhor para acompanhar também conosco aqui, convido o senhor para acompanhar conosco aqui também. Eu sei que o senhor não está aqui em Belo Horizonte, mas pode acompanhar pela internet, que eu acho que essa é uma boa discussão. Nós vamos postar no perfil da rádio aí, na homepage da rádio no Facebook, e eu acompanho o senhor para acompanhar conosco, porque tudo que se falar sobre esse assunto ainda é pouco para a gente conseguir chegar num consenso. Muito obrigado por sua participação, bom dia para você. Muito obrigado aí, Luiz Fernando, muito obrigado aos ouvintes aí do Jornal Band News de Minas Gerais da primeira edição. Dizer que o nosso ministério está à disposição de vocês, o que vocês precisarem, porque precisamos mudar a cara do Brasil, precisamos combater o racismo e promover a igualdade racial cada dia de uma forma mais contundente. E aí eu desejo a vocês um bom programa, o resto do programa aí para vocês, um grande abraço aqui, e tenha
nós como um amigo aí de vocês também. Certamente que teremos. Muito obrigado e tamo junto aí.